Fala galera, tudo na paz com vocês? Aqui é o Márcio Ferreira e você está em mais uma Sacada dos Céus. E talvez esse seja o vídeo mais importante deste canal, o vídeo mais importante da sua vida. Porque Jesus é o nosso Messias e, pelo que a Bíblia consta, ele cumpriu cerca de 333 profecias. Isso indica que ele é o Messias, porque o Antigo Testamento foi terminado há cerca de 500 anos antes de Cristo. E tudo o que o Antigo Testamento dizia profeticamente acerca do Messias que havia de vir, foi completada, foi cumprida em Cristo. Só que quando o Anticristo aparecer, ele irá convencer os judeus que ele é o Messias. E também irá tentar convencer o mundo inteiro de que Jesus, aquele que veio antes, há 2000 anos atrás, era falso. Só que existe um grande problema aí. Muitas das profecias são extremamente específicas, com datas, com locais, e essas profecias foram completadas em Cristo, e muitas delas o anticristo não poderá cumprir. Por exemplo, o profeta Daniel, lá em Daniel 9, profetizou exatamente quando o Messias havia de se manifestar, que após a sua manifestação ele seria morto e que após a sua morte, Jerusalém e o templo seriam destruídos. Tudo isso aconteceu, nós vamos ver nesse vídeo, e é muito importante que você entenda, que você compreenda. Este vídeo irá tratar especificamente sobre as profecias. Eu não vou falar todas, mas as maiores, as mais impressionantes profecias que foram cumpridas em Cristo. Vamos lá então para a sacada. Uma das profecias mais impressionantes é a de Daniel 9, onde, como eu já disse, é descrito quando o Messias se manifestaria, né? Dá exatamente. Se você calcular ali, existe um homem que ele foi um estudioso muito profundo dessa profecia e ele conseguiu calcular com exatidão a manifestação de Jesus na Terra. E tudo que aconteceu que também já estava profetizado. Vamos lá, Daniel 9, 25 e 26 diz assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se você juntar as duas, dá 69 semanas no total. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado, ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas asolações. Então, interpreta-se que o rei ele enviou esse decreto aqui, né? Em 444 a.C., Neemias 2, versículos de 1 até 8. Então, em 444 a.C., Artaxerxes escreveu aí o edito para a reedificação da cidade, né? Que é o que diz Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 e 62 semanas. Obviamente, quando Daniel profetizou isso aqui, ele estava escravo na Babilônia ainda. Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, mas ele profetizou que haveria um decreto para reedificação. Quem disse isso a ele foi o arcanjo Gabriel, está escrito lá em Daniel 9. Ele profetizou que a cidade e o templo seria reconstruído, certo? E que essa reconstrução levaria 7 semanas. Nas profecias bíblicas, toda a profecia bíblica, quando ela fala acerca de semanas, que são 7 dias, significa 7 anos. Cada dia é um ano, né? Cada dia profético significa um ano. Então aqui, essas primeiras 7 semanas que ele falou, se cumpriu historicamente, porque a reconstrução de Jerusalém, do templo, levaram 49 anos, certo? Então, 7 semanas são 7 vezes 7, dá 49. 49 anos
Foi o tempo que levou para reconstruir a cidade e se cumpriu. Depois disso, ele disse que haveriam mais 62 semanas até o ungido, o Messias. Então, me acompanha aqui porque nesta profecia os cálculos são complicados. Interpreta-se que o texto não diz exatamente o dia em que o decreto foi escrito, mas pelo costume judaico interpreta-se que foi no primeiro dia do mês de Nissan. Então, 1º de Nissan de 444 a.C. foi o dia que Artaxerxes escreveu o decreto. Isso seria 5 de março, no nosso calendário, 5 de março de 444. Até a vinda do Messias a Jerusalém, 69 semanas, são 69 vezes 7. Isso dá 483 anos proféticos. Existe um estudioso chamado H. Roemer, que ele estudou esta profecia durante muitos anos, e ele interpretou aqui que cada ano profético equivale a 360 dias. Cada ano profético equivale a 360 dias, e não como no nosso calendário, que é 365. Isso dá o equivalente a 173.880 dias no total, pelo calendário aqui de ano profético. Quando é que Jesus realmente apareceu como o Messias para cumprir as profecias? Existe uma profecia acerca do Messias lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, este é o erro de muitos estudiosos que vão calcular esta profecia, né, das 69 semanas, do edito do rei até o nascimento de Jesus. Mas não é isso que o texto diz. Até o aparecimento do ungido. Jesus, ele se manifestou como Messias, como ungido, quando ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Aqui ele estava cumprindo Zacarias. Então, vamos aqui aos cálculos aqui, ó. Multiplicando aí 69 semanas por 7 anos, cada ano com 360 dias, temos um total de 173.880 dias proféticos, certo? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, ele tinha 33 anos. Então a diferença entre 444 a.C. e 33 depois de Cristo, que foi quando ele cumpriu essa profecia, é de 476 anos solares. Multiplicando-se 476 anos por 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, que é o ano solar, chega-se ao resultado de 173.855 dias, 6 horas, 52 minutos e 44 segundos. Ou seja, no cálculo anterior, deu 173.880 dias, certo? Mas passando aqui para o ano solar, deu 173.855 dias. Ficou faltando aqui exatamente 25 dias, né, para serem computados aí nessa data. Mas se você acrescentar, segundo os cálculos de Roemer, se você acrescentar aí os 25 dias, partindo de 5 de março de 444 a.C., né, se você colocar aqui os 173.880 dias, você chega a 30 de março de 33 depois de Cristo, que era 10 de Nissan, certo? Essa é a data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. 30 de março de 33 depois de Cristo, 10 de Nissan. Ou seja, a profecia de Daniel, ela se encaixou perfeitamente com a vinda de Jesus, colocando uma data exata ao dia em que ele entrou e se manifestou como Messias
em Jerusalém. Jesus evitava de visitar Jerusalém porque ele sabia que ali os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes queriam matá-lo. Então, quando Jesus foi para Jerusalém, ele sabia que ele entraria como Messias e que aquilo teria politicamente um impacto muito profundo, porque Roma governava sobre Jerusalém, e que a partir dali os sacerdotes o matariam, que foi o que aconteceu na mesma época em que ele entrou, foi quando ele foi preso e foi crucificado. Outras profecias que são extremamente importantes para você saber, o Messias havia de nascer de uma virgem. Isaías 7, versículo 14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isto se cumpriu em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo, ou seja, de uma virgem. Mas lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, que Deus falou para a mulher, olha, da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça, falando com a serpente, né? Geralmente na Bíblia o termo é da semente do homem. Dizendo Deus que viria da semente da mulher, ele já estava dizendo que não teria participação do homem, mas somente da mulher, né? Que de uma virgem nasceria o Messias. Outra profecia importantíssima, ele viria da descendência de Davi. Jeremias 23, versículo 5 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Deus disse que levantaria de Davi um renovo. O que é um renovo? Quando uma árvore, né, ela cai, ela foi derrubada, surge um renovo, um novo ramo, uma nova árvore ali. E da semente de Davi surgiria um renovo. Isso se cumpriu em Lucas 3, 23, que ali narra a genealogia completa de Jesus. E aqui nós temos algo que o anticristo jamais poderá cumprir. Por quê? Nos tempos de Jesus, os judeus faziam meticulosamente a genealogia, eles tinham pergaminhos, eles acompanhavam de quem você era descendente. Tanto é que se você pegar aqui a genealogia de Davi, ela é traçada de Jesus até Adão. E num dado momento ali ela passa por Davi, se cumprindo a profecia. E só que quando o imperador romano Tito invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu a cidade, as muralhas, o templo, ele queimou toda a genealogia e os judeus foram dispersos pelo mundo. Então hoje nenhum judeu no mundo sabe de quem ele é descendente, de qual tribo, das 12 tribos, de qual tribo ele é descendente, e muito menos ele tem a sua genealogia. E então Jesus aqui em João 5,43 diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele veio em nome de Deus, e que todas as profecias foram cumpridas nele, e que ele podia provar que cumpria as profecias, inclusive essa de ser descendente de Davi. Jesus podia provar, eu sou descendente de Davi e eu posso provar. Como não existe mais as genealogias do judeu, o anticristo, quando se manifestar, não poderá provar que ele é descendente de Davi, nem que é da tribo de Judá. O Messias viria de Belém, está em Miqueias 5,2, diz assim: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está dizendo que o Messias que haveria de vir, ele era eterno, desde os tempos antigos, estava com Deus. O próprio Jesus disse que estava com Deus antes da fundação do mundo, e que ele nasceria em Belém,
Isso se cumpriu em Mateus, capítulo 2, versículo 1, que diz: tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam. Só a primeira parte aqui do texto, né? Jesus nasceu de Belém, cumprindo outra profecia. Havia também uma profecia de que o Messias receberia presentes ao nascer. Está lá em Salmos 72, versículo 10, e diz assim: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Seba, lhe ofereçam presentes. Aqui está até dizendo de onde aqueles magos vieram, né? Que no Novo Testamento, lá em Mateus 2, fala sobre os magos que lhe trouxeram presentes, mas não diz de onde é. Havia também uma profecia de que quando o Messias se manifestasse, muitas crianças iriam morrer. E diz assim, ó, lá em Jeremias 31:15, diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existe. Isso se cumpriu aqui em Mateus, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, pelos magos, né, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, versículo 17. As profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias seria precedido por um mensageiro, que se cumpriu em João Batista. Isaías 40, versículo 3 diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Né? Dizendo que viria um antes do Senhor para preparar o caminho, para endireitar a vereda. Isso se cumpriu lá em Mateus 3, versículo 1, que fala de João Batista, que ele veio para preparar o caminho do Senhor, e a própria passagem diz que ele cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, né, acerca do Messias que havia de vir. Havia também uma profecia que dizia que o Messias, quando se manifestasse, ele seria muito poderoso em milagres. Está lá em Isaías 35:5, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Isaías 35:5. Isso se cumpriu em todo o ministério de Jesus, mas você pode consultar Mateus 9:35, que fala que ele fazia muitos milagres, o seu ministério era de milagres. Havia também uma profecia que dizia que quando o Messias se manifestasse, ele seria um mestre de parábolas e ensinaria através de comparações. Isso está lá em Salmo 78, versículo 2, e diz assim: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Isso se cumpriu, né? Você pode consultar Mateus 13:34, que diz que Jesus ensinava por meio de parábolas e sem parábolas nada lhes ensinava. E nós já lemos aqui também Zacarias 9:9, que diz que ele devia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. E Jesus cumpriu lá em Lucas 19:35, ele cumpriu esta profecia porque ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e as pessoas tiravam as suas capas e jogavam no chão na frente dele, pegavam folhas de palmeiras, quem era pobre não tinha capa, e jogava também para ele ir passando, e eles cantavam, adoravam a Deus e o adoravam como Messias, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Havia também uma profecia muito impressionante que se cumpriu em Jesus, dizendo que o Messias que havia de vir, ele iria entrar em Jerusalém pela porta do Oriente, a porta que dava para o templo, conhecida também como a porta dourada, porque o sol batia nela, não é? E justamente foi por esta porta que Jesus entrou montado em
um jumentinho, cumprindo duas profecias de uma vez. Ezequiel 44, versículo 1 e 2 diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. O que esta profecia diz? Que o Messias que havia de vir, que também é chamado no texto como o Senhor, entraria pela porta do Oriente em Jerusalém. E que após a sua entrada, esta porta permaneceria fechada. Como que esta profecia se cumpriu? Primeiro, Jesus entrou em Jerusalém montado em um burrinho, cumprindo Zacarias 9:9, pela porta do Oriente. No ano 70, depois da morte de Cristo, Cristo morreu em 33. No ano 70, o imperador romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu parte da muralha, mas a porta do Oriente ele não destruiu, ele mandou fechar. Ele construiu um muro, fechou a porta do Oriente. E cumprindo também a profecia de que após o Senhor entrar, a porta seria fechada. E aí, no século XVI, um sultão árabe, muçulmano, chamado Suleimã, ele tomou Jerusalém, ele reconstruiu as muralhas e as portas de Jerusalém e já havia sido soterrada por terra e areia, aquela porta por onde Jesus passou. Isso, um arqueólogo chamado James Freeman, ele constatou, ele fazendo investigações em Jerusalém, ele acabou caindo em um buraco e nesse buraco, abaixo da porta do Oriente, a porta dourada, ele viu um arco que era da porta original por onde Jesus passou. O sultão Suleimã, ele reconstruiu a muralha e a porta acima da porta original. Ele usou a porta original como alicerce e reconstruiu a porta acima. Mas o Suleimã, ele tomou conhecimento entre os judeus desta profecia que dizia que o Messias entraria pela porta do Oriente. E o que foi que ele fez? Ele mandou fechar a porta do Oriente, fez uma muralha e fechou a porta. E pior do que isso, ele sabia que a lei de Moisés dizia que alguém que fosse mestre, sacerdote, não poderia tocar em corpo morto nem andar em um cemitério porque era impuro. E o que ele fez? Na frente da porta, ele construiu um cemitério. Ou seja, Jesus, porque Suleimã achava que o Messias ainda havia de vir. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, entrou pela porta do Oriente, cumprindo esta profecia. Não só que ele entraria, mas que após a sua entrada, a porta permaneceria fechada. A porta original está fechada até o dia de hoje. Acima dela foi construída outra muralha com outra porta que também permanece fechada e ainda tem um cemitério na frente dela. Ou seja, o anticristo, quando vier, não poderá cumprir esta profecia, porque a porta está fechada e tem um cemitério do qual ele também não poderá passar para entrar. E pior do que isso, é um cemitério muçulmano. Se arrancasse todos os corpos de lá para ele poder passar, isso causaria uma guerra. Agora nós vamos para as profecias da crucificação. E são muito impressionantes. Havia uma profecia de que o Messias seria traído pelo seu amigo. E ela vem desde Gênesis, que diz que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente e que ela lhe morderia o calcanhar. Morder o calcanhar significa traição. Mas também aqui em Salmo 41, versículo 9, diz assim: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É impressionante que quando os discípulos perguntaram: Senhor, quem vai te trair na grande ceia, Porque Jesus disse: um dos que estão aqui vão me trair. Quando eles perguntaram: quem, Senhor? Ele disse: aquele que comigo molha o pão no pote. Eles comiam o pão molhando no vinho. E no exato momento em que Jesus estava dizendo isso, ele estava molhando o seu pão e Judas também estava molhando. Então, Jesus ali cumpriu também esta profecia,
em quem eu confiava, que comia do meu pão. Existia também uma profecia de que o Messias que havia de vir seria, nesta traição, ele seria trocado, vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11, versículo 12 diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12. Isso se cumpriu lá em Mateus 26, 15, quando Jesus foi quando Judas foi consultar lá os sacerdotes, dizendo quanto eles estavam pagando para que entregasse Jesus. Eles disseram que pagariam 30 moedas de prata. Quando o anticristo se manifestar, será que alguém vai ousar traí-lo? Ainda mais por 30 moedas de prata, já que as moedas de prata já nem são mais usadas como comércio, né? Havia também uma profecia de que o Messias seria traído, vendido por 30 moedas de prata, e que aquele que o traiu se arrependeria e jogaria as moedas no templo, na casa de Deus. Isso está em Zacarias 11, versículo 13, diz assim: tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Lá em Mateus 27, 5 diz que Judas, quando viu o que aconteceu com Jesus, o Messias, ele se arrependeu. Depois ele se suicidou, mas ele pegou as 30 moedas e jogou no templo. Não só isso, mas também diz que essas moedas seriam entregues a um oleiro, conforme o texto que eu citei aqui, ó. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Lá em Mateus 27, 7 diz assim, ó: e tendo deliberado, né, eles pegaram aquelas moedas que Judas jogou ali, e tendo deliberado, compraram o campo do oleiro, compraram o campo de um oleiro e transformaram ele em um cemitério de forasteiros. Pessoas que vinham de fora e acabavam morrendo na cidade eram enterradas nesse cemitério que foi comprado pelas 30 moedas de prata do qual Judas traiu a Jesus. Havia também uma profecia que dizia que quando o Messias viesse, ele seria abandonado por aqueles que o seguiam. Zacarias 13, versículo 7 diz assim: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E quando ele foi ferido, né, Evangelho de Marcos 14, 50 diz assim: então, deixando-o, todos fugiram. Os discípulos, vazaram, fugiram todos. Havia também uma profecia de que quando o Messias se manifestasse, ele seria acusado por falsas testemunhas. Está lá em Salmo 35, 11. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Isso se cumpriu em Mateus 27, 12, que diz assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Jesus cumpriu essa também, e o anticristo não cumprirá. Quem é que vai acusar o anticristo? Vai montar contra ele a acusação falsa. As profecias também diziam que o Messias que havia de vir, ele ficaria mudo perante os seus acusadores. Está lá em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Se cumpriu em Mateus 27, 12, no Evangelho, né? Lembrando aqui que todas essas profecias do Antigo Testamento datavam de pelo menos 500 anos antes de Jesus. E Jesus não teve nenhuma influência sobre o que aqueles homens que o queriam matar faziam. Então Jesus não podia manipular os acontecimentos para que as profecias se cumprissem. Elas estavam além dele, aquilo estava acontecendo por parte dos sacerdotes. Mateus 27, 12. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondia, ele permanecia calado, cumprindo também Isaías, que diz que como uma ovelha muda em direção ao matadouro. A profecia também dizia que quando o Messias viesse, ele seria moído, ele seria torturado.
Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto se cumpriu em Mateus 27:26, né, que diz assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Não só pelo fato dele ter sido chicoteado, mas ele sofreu torturas pesadas até a crucificação, né? Haviam também profecias de que o Messias que havia de vir, ele sofreria espancamentos e cuspidas. Isaías 50, versículo 6 diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, quer dizer, me feriam nas costas. Ele foi chicoteado nas costas, né? E a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Se você ler Mateus, o Evangelho de Mateus 26:67 diz assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Quer dizer, até nos mínimos detalhes, Jesus cumpriu as profecias. Ele ofereceu as suas costas para ser chicoteado e a sua face àqueles que lhe cuspiam e lhe batiam, esmurravam na face. As profecias acerca do Messias também diziam que ele seria objeto de zombaria, que zombariam dele. Salmo 22, versículo 7 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. E dizem: confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Lá em Mateus 27 diz que as pessoas que acompanhavam a crucificação zombavam dele, né? E até mesmo quando eles estavam na cruz, zombavam dele dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Isso também cumpria o que estava escrito aqui, né? Que diziam: confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. As profecias também diziam que o Messias que havia de vir seria furado de mãos e pés. Salmo 22:16: transpassaram-me as mãos e os pés. Aí você diz, é o Salmos de Davi. Davi dizia de coisas acerca dele. Não existe nenhuma menção histórica nem na Bíblia de que Davi, o rei Davi, foi furado, transpassado de mãos e pés. Davi falava aqui do Messias. Isso se cumpriu nos evangelhos, e você pode constar aqui exatamente em Lucas 23:33, que fala que ele foi crucificado e que furaram as suas mãos e também furaram seus pés com pregos. Havia também uma profecia que dizia que o Messias que havia de vir seria rejeitado pelo seu próprio povo. Isaías 53:3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Havia também uma profecia de que, quando o Messias se manifestasse, as suas vestes seriam repartidas. Isso está lá em Salmos 22:18, diz assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E isso se cumpriu em Jesus. Em João capítulo 19 diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Se você ver aqui, o texto fala que foram repartidas as suas vestes e também a sua túnica, ou seja, no costume romano, com dados históricos, dizem que os crucificados eram crucificados nus, ou seja, para uma maior humilhação ainda do Messias, ele foi crucificado nu. Tiraram as suas vestes e a sua túnica, tiraram sortes entre eles, cumprindo a profecia, e ele foi crucificado nu. Havia também uma profecia de que quando o Messias tivesse sede, lhe dariam vinagre para beber. Salmo 69, versículo 21, diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber
vinagre. Isso se cumpriu lá em Mateus, Evangelho de Mateus 27, 34, diz assim: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. E o cumprimento dessa profecia, ele vai muito além daquilo que nós fomos ensinados. Por quê? Roma tinha banheiros públicos, né, onde as pessoas, qualquer pessoa podia entrar e poderia usar. E quando as pessoas faziam as suas necessidades, elas se limpavam com uma esponja que era espetado nela um caniço, um pedaço de cana. E com aquilo, né, as pessoas se limpavam após evacuar. E depois elas pegavam esta esponja em um caniço e colocavam em um vaso. E dentro desse vaso tinha vinagre, que era para asepsia daquela esponja. Então, quando Jesus teve sede, diz o texto diz a Bíblia que pegaram uma esponja em um caniço e deram para ele beber. Ou seja, aquela esponja com vinagre em um caniço que deram para Jesus beber, eles pegaram de um banheiro romano, onde pessoas usavam aquilo para se limpar a sua bunda, literalmente. Ou seja, deram vinagre misturado com fezes para Jesus, o nosso Messias, beber. As profecias dos Salmos acerca do Messias também diz que ele se sentiria só, muito só. Salmo 22 diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado até de Deus. Isso se cumpriu em Mateus 27, 46, que diz assim: por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A profecia dizia que ele se sentiria desamparado até de Deus. Os salmos proféticos acerca do Messias também diz que ele entregaria o seu espírito a Deus. Salmo 31, versículo 5 diz assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se cumpriu em Lucas 23, 46, que diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas profecias do Messias também diz que nenhum dos seus ossos, quando ele fosse morto, seriam quebrados. Salmo 34, versículo 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso se cumpriu em João 19, 33, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Era um costume dos soldados romanos de, quando chegava ali o entardecer, eles quebravam as pernas dos crucificados para que pudessem morrer mais rápido, né? A pressão sobre o seu pulmão fosse maior, faltando ar, e assim morresse. Mas Jesus já estava morto. E havia também uma profecia que dizia que o Messias seria transpassado, furado mesmo. Sim. Zacarias 12, 10. Olharão para mim a quem transpassaram. Isso se cumpriu em João 19, 34, que diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, né? Ele olhou ali e viu que, olhou ali para Jesus, achou que ele estava morto, não quiseram quebrar os joelhos, mas para confirmar, enfiaram uma lança do seu lado, cumprindo-se aí esta profecia de Zacarias. A Bíblia também diz que após a morte do Messias havia uma profecia de que haveria trevas sobre a terra. Isso está escrito lá em Amós 8, 9, que diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Se cumpriu em Mateus 27, 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Havia também uma profecia muito impressionante de que o Messias, quando morresse, seria sepultado em um túmulo de um homem muito rico. Olha o que diz aqui, ó. Isaías 53, 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Olha que impressionante isso.
Se você ler lá em Mateus, Evangelho de Mateus 27, 57, diz assim: veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Né? Muitos chamavam José de Arimateia. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Um túmulo, como o que Jesus foi sepultado, um túmulo de pedra escavado na pedra. Era muito caro. Você tinha que comprar o terreno, comprar a pedra e pagar pessoas para escavar a pedra e ainda construir a porta. Era muito caro. E este homem rico, José de Arimateia, tinha um e o concedeu a Jesus, cumprindo a profecia de Isaías 53. As profecias também dizia que o Messias, que havia de vir, após a sua morte, ressuscitaria. Está lá em Salmo 16, versículo 10. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Em todo o Evangelho nós sabemos que Jesus ressuscitou, mas você pode consultar Atos 2:31. Para finalizar, uma profecia também muito impressionante diz que após a vinda do Messias, Israel seria destruída. Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, se levantaria um príncipe que havia de vir 500 anos na frente, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. E até o fim, aqui já está falando do fim, os últimos dias mesmo, haverá guerra, estão determinadas assolações. Se você observar esse texto aqui, demorou 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém no tempo de Neemias, que foram 49 anos. E então, após isso, 62 semanas se manifestaria o ungido. Só que o texto ele não dá mais tempo para que o ungido seja cortado. Ele não dá mais tempo. Ele falou, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Após Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, no mesmo tempo, é o que diz aqui, após as 62 semanas, ele seria cortado, ele seria morto. E que após a sua morte se levantaria um príncipe, o imperador romano Tito, destruiria a cidade e o santuário. Isso se cumpriu no ano 70 d.C. Tito invadiu Jerusalém, derrubou as muralhas, destruiu a cidade, destruiu completamente o templo. Parte da muralha, principalmente ali a parte da Porta do Oriente, que nós já falamos, permaneceu em pé, mas toda a outra parte da muralha e o templo foi completamente destruído, cumprindo aqui esta profecia de Daniel nos seus mínimos detalhes. Jesus é o Messias que havia de vir. Ele deixou muito claro que os seus o não receberiam, porque ele disse, eu venho em nome de meu Pai e vocês não me recebem, mas virá outro em seu próprio nome, e esse declaro-vos que vocês receberão. Jesus deixou claro que quando o anticristo viesse, no seu próprio nome, sem cumprir profecias, sem ter ali a genealogia provando que ele vinha de Davi, de Judá, os judeus o receberiam. Jesus sabia que não seria aceito. Mas o que eu quero dizer a você é que nós cremos em Cristo pela fé no que Ele fez, porque ouvimos a Sua palavra e a Sua palavra entrou em nosso coração. Mas existem provas históricas e provas proféticas, como essas que eu citei aqui, e muitas outras profecias que Jesus cumpriu, que provam que Ele é o Messias que havia de vir, que Ele é o Filho de Deus, que veio para a salvação do mundo. Então creia até o último dia da sua vida, esteja disposto a morrer por amor a Cristo, porque Apocalipse diz que quando o anticristo se manifestar, ele terá poder para fazer guerra contra os santos, aqueles que creem em Cristo, e os vencerá e os matará.
Então, esteja disposto a servir ao Senhor Jesus até a morte. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, o que foi dito aqui, eu vou deixar alguns estudos na descrição abaixo. E existe um livro do Josh McDowell que diz que o nome dele é Evidência que Exige um Veredito, onde esse nosso irmão na fé, ele analisa todos os dados históricos e todas as profecias que foram cumpridas em Cristo, e nesse livro tem um relato impressionante mostrando como tudo isso é verdadeiro. Tá certo? Jesus é o nosso Messias, que ele realmente aí habite no seu coração e venha transformar a sua vida, tá certo? E agora, sabendo disso, ninguém te enganará, tá certo? Eu deixo você na paz e até o próximo vídeo. Falou!